Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa Escola Estadual João Alves de Melo. Hoje estamos dando início às nossas aulas de artes de forma remota. E como todos já sabem, o motivo é o coronavírus. Esse vírus que desde 2020 ele tem destruído muitas famílias, muitas vidas. E com isso, o que nós precisamos fazer no momento é preservar nossa vida. Então, no caso, professores, merendeiras, porteiros, pessoal de secretaria, e vocês, os alunos. O que é que acontece? Nesse momento, ainda não é possível a volta, porque o vírus está cada vez mais perigoso. O vírus, ele sofre mutações direto. Então, a partir do momento que uma sala está repleta de gente, se uma só pessoa estiver infectada, ela vai fazer um estrago muito grande no restante do pessoal. Ela vai fazer um estrago muito grande em relação aos professores que ficam trocando e entrando nessa sala. Então, eu espero que vocês entendam e tenham paciência, que tudo tem seu tempo, e aguardem mais um pouco que breve, eu assim espero, nós vamos estar em sala de aula com vocês presenciais. Mas para isso, é preciso que todo mundo colabore para que um dia a gente possa, pelo menos, no mínimo, voltar um pouco ao normal. Então, eu desejo que vocês tenham uma boa aula. Eu desejo também que vocês entendam, né, o motivo. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em relação ao acesso a essas aulas remotas, em relação ao material, até um aparelho que possa acompanhar. Mas, em relação a isso, qualquer coisa, eu, como professora de arte, estou aqui para ajudar em qualquer dificuldade que vocês tiverem. Não se preocupem, certo? Então, vamos dar início a essa aula e sejam bem-vindos ao nosso ano letivo 2021. Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula com o assunto pop art, certo? O que é pop art? Pop art foi um movimento artístico que teve início nos anos 50, inicialmente na Inglaterra e Estados Unidos, como uma forma de reação ao expressionismo abstrato. O que é isso? Era uma arte expressionista onde mostrava os sentimentos que as pessoas tinham em relação ao seu eu, à sua vida. Então, o expressionismo abstrato, ele identificava em seus quadros, em sua arte, uma pessoa que poderia chegar à beira de uma insanidade na sua vida. A pessoa que era problemática, a pessoa que tinha problemas emocionais, e era expressado no expressionismo isso. Então, o que é que acontece? Alguns artistas mais atuais, eles começaram a ver que precisariam colocar algo mais alegre na arte, algo mais colorido na arte, embora que também tivesse uma parte crítica, uma parte opositora em relação àquela época do século XX. O termo é uma abreviatura de popular arte, aquele que saía daquela arte bem tradicional, aquela arte bem considerada das pessoas de uma classe média muito alta. Eles pensaram em criar algo popular, por isso que se chama pop art. Esse nome foi dado pelo crítico
foi dado pelo crítico inglês Lawrence Alloway, ao caracterizar aquela arte que se inicia com destaque, principalmente na publicidade, anúncios e revistas. Então, essa arte, o que é que eles pensaram? Vamos criar algo que vire uma informação para as pessoas, no visual e também na questão de passar para o mundo como que era o consumo em massa dessa geração americana nessa época nos Estados Unidos, que foi onde a pop art se destacou mais. A pop art deixou um importante legado até os dias de hoje. Os dias de hoje, muita gente se inspira nessa arte. Existe um artista chamado Romero Brito, que ele usa as mesmas características da pop art. Ele só não é um crítico da sociedade consumista, mas ele usa o mesmo critério, ou seja, artes coloridas, só que ele é um artista atual. Embora ele tenha começado no século XX, mas ele continua ainda produzindo no século XXI. As características da pop art. O uso de imagem da cultura popular nos anúncios publicitários, histórias em quadrinhos, desenhos de revistas fotográficas, latas de refrigerantes, embalagens de alimento, entre outros, eram a base para a criação artística da pop art. O que é que eles faziam? Eles começaram a pegar anúncios e desses anúncios eles criavam arte juntando com recortes de revistas, com fotografias. Eles pegavam imagens de latas de refrigerante ou até a própria lata e pregavam figurinhas, mas que essas figurinhas eram recortadas, essas figuras de revistas que falavam algo que estava à venda nos Estados Unidos, como geladeira, como lançamento de TVs, como essas coisas. A repetição de uma mesma imagem várias vezes em cores diferentes. A pop art também usava muito a repetição de imagens e repetição de cores várias vezes. Tinha uma imagem, por exemplo, de um modelo de televisão. Aí ele criava várias artes com aquela mesma foto daquela televisão que foi recortada numa revista. Vivas e Inusitadas era outra marca desse estilo artístico, que tentava dar um tom irônico às mensagens transmitidas pelas obras. Ou seja, eles ironizavam aquele consumo popular. Digamos que a batata Ruffles. O que é que eles faziam? Essa batata era muito consumida. Aí ele criticava o que tinha naquela comida. Será que era uma coisa de importância para o organismo? Aí eles começavam meio que fazer uma crítica contra aquilo em forma artística. Colocavam a imagem da batata Ruffles e ao lado ele colocava um homem gordo, como se dissesse que essa batata Ruffles é o que estava engordando aquele homem. Mas isso era uma... Ainda também destacava-se como principais características misturas de pinturas e objetos reais na composição da obra. Usavam muitas cores, manejavam as cores misturadas. Uso da técnica silkscreen ou serigrafia, que consiste na impressão de texto ou figura em uma superfície com tinta vazada. Então, hoje é muito comum a gente ver essas lojas de serigrafia. Nesse tempo, eles usavam muito isso, que foi o início de tudo. De como fazer uma imagem em uma serigrafia. Obras com temas como sociedade de consumo, fama, sexualidade e industrializações. Que é o que eu falei, essa questão da batata. Era uma comida industrializada. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam uma arte criticando isso. Como também o consumo. Aquelas televisões gigantes, sons, e eles criticavam uma espécie de que aquilo não valia todo aquele valor que eles pediam.
Mas, como eram muito consumistas, as pessoas, mesmo que não tinham dinheiro, elas faziam o possível para comprar esse tipo de objeto para a sua casa. Obras com temas como sociedade de consumo, fama, sexualidade e industrialização. Isso eu já até acabei de falar. Então, sexualidade. O que é que eles faziam? Procuravam aquelas imagens de revistas que tinham um cunho assim sexual, por exemplo, uma Playboy. O que é que eles colocavam? Tiravam fotos, lógico que fotos não tão assim fortes, e juntava com como se fosse uma pessoa famosa, digamos assim. Misturava o corpo com a cabeça de outra pessoa e fazia essa crítica. Inclusive, existiu alguns problemas com justiça em relação a isso. Fama. As pessoas que queriam viver de fama demais, queriam e querem até hoje, né? Por isso que diz que o legado da arte pop vem até hoje. As pessoas fazem tudo por fama. E a arte pop, ela criticava isso. O que um ser humano é capaz de fazer para ser famoso. Inclusive, ele fez uma foto de Marilyn Monroe, uma grande artista de cinema, que morreu muito jovem, com 36 anos. Um artista conhecido, que é o mais destacado da arte pop, Andy Warhol, ele fez essa foto em forma de serigrafia, pintada com todas as cores da arte pop, e, na verdade, parece, a imagem dele parece que foi feita numa serigrafia, só que ele fez totalmente à mão, Andy Warhol, por isso que ele se destacou tanto. Então, ele fez essa imagem como uma crítica às pessoas que faziam tudo pela fama, que Marilyn era conhecida, uma artista assim, famosa, mas que o talento não era tão grande, mas que ela fazia tanta coisa para aparecer que ele fez uma foto em homenagem a ela como uma crítica de uma pessoa famosa, porém não tão talentosa, mas tinha uma beleza, e ele usou essa foto como mostra de crítica por ela fazer tudo pela fama. Imagem de personalidades e pessoas de destaques nas obras, é isso que eu estou falando. As pessoas que se destacavam mais, ele colocava, principalmente esse Andy Warhol, que a gente vai ver ele mais na frente. Ele usava muito isso como crítica a essas pessoas. Prefiro morrer pela fama, mas não quero deixar de ser famosa. Era mais ou menos assim. Principais artistas, então, como eu falei, Andy Warhol. Ele nasceu em 1928, morreu em 1987. Ele ainda pegou muita parte do século XX, é tanto que ele conheceu muitos artistas famosos, como Michael Jackson, por exemplo. Roy Lichtenstein, Klaes Oldenburg, James Rosenquist, Tom Welsman, Wayne Tilban e Jasper Johns. Então, são os artistas mais destacados nos Estados Unidos da arte pop, mas o principal é esse primeiro, Andy Warhol. Aqui ele, Andy Warhol. Foi um pintor e cineasta norte-americano, por que pareça, ele pintava normal. E ele também foi cineasta. Ele fez alguns filmes com artistas famosos nos Estados Unidos. Ele dirigiu alguns filmes. Mas o que ele se destacou mesmo foi na pop art. O importante artista da pop art, lembrado por suas pinturas nas latas de sopa Campbell. Pronto, ele pegava as latas e ele pintava com outras formas, com imagens de pessoa, parecendo uma imagem de serigrafia, mas era a própria mão. E principalmente pela sequência de retratos de Marilyn Monroe, que é essa que eu falei para vocês. Que Marilyn era uma pessoa, uma artista muito famosa, mas que ele não via ele não tinha um bom olhar em relação ao talento dela. Ele achava que tudo que ela fazia era por fama. Aqui, duas obras famosas, duas das obras mais famosas dele.
Existe obra de outros artistas, lógico, mas como ele era o destaque maior, eu preferi mostrar mais as obras dele. Aqui a foto famosa, que parece uma imagem de serigrafia, vocês vejam, mas isso aqui ele pintou totalmente à mão. Essa foto de Marilyn Monroe, que está de cabelo amarelo. Ao lado temos o Michael Jackson, porque ele pegou toda a época do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele era, desde jovem, um grande artista. Já Michael Jackson, não foi porque Michael Jackson não tinha talento e fazia tudo pela fama. Já foi por Michael Jackson, ele fez essa foto em questão de homenagem mesmo. Né? Tanto que essa foto de Michael Jackson, ela não é tão conhecida. Tem gente que nem sabe que o Andy Warhol tinha feito uma foto de Michael Jackson, na época do sucesso Michael Jackson. Mas a de Marilyn foi uma foto crítica. Aqui, mais algumas imagens da pop art do próprio Andy Warhol. Essa língua aqui, ela é uma língua que identifica uma banda de rock chamada Rolling Stones, que tem como seu líder Mick Jagger. Então, ele usava muito essa língua como uma forma de crítica à sociedade. Já existia essa língua, mas ele fez essa língua em forma de pop art para mostrar como estivesse esnobando da questão do consumismo americano. Aqui são algumas obras, né, que ele fez, mas poderá ser encontrado também outros tipos de obra pop art. Então, meus alunos, como eu estava dizendo no início, como nossas aulas são remotas, então, por enquanto, eu vou começando de uma forma mais simplificada, né? E, assim, de acordo com o que a gente for vendo, o que for acontecendo, aí a gente vai se estendendo mais nos nossos assuntos, nos nossos temas, certo? Esse tema vocês podem pesquisar. Eu prefiro que até que vocês pesquisem para saber mais. Essa semana ainda eu vou estar colocando no grupo da turma para que as atividades, a atividade, aliás, para que vocês possam responder e fazer uma devolutiva, que eu ainda vou dizer como vai ser a forma dessa devolução da atividade que vocês vão fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E breve a gente vai se encontrar. De forma presencial, é como eu falei, eu acho que todos querem, né? Eu também queria estar de forma presencial. Mas esse ainda não é o momento, infelizmente. Vamos esperar o momento, porque esse momento vai chegar. Mas ainda não é agora. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição de vocês. Certo? Tenham uma boa noite e fiquem com Deus, certo? Assim, eu estou falando tenha uma boa noite porque eu estou gravando à noite, mas tenha um resto de semana, certo? E qualquer coisa, podem contar comigo que eu estarei à disposição. Fiquem com Deus.